pessoal, o professor João aqui falando. Gostaria de passar aqui uns slides, só compartilhando um pouquinho. O tema é política, democracia. Foi um bate-papo que fizemos junto com os alunos da aprendizagem em parceria com o pessoal da Politize. Então vamos lá. Alguns temas trabalhados nesse bate-papo: governo, política, democracia, partidos, eleição, tudo que vocês estão vendo. E aí foi trabalhado alguns conceitos de política, algumas abordagens históricas, teóricas, a importância de estudarmos os movimentos políticos e as necessidades aí da população. Aqui tem o material do Politize, que a gente pode verificar. O site também está compartilhado aqui nos slides. Os slides deixarei disponível na descrição do vídeo. Então, trabalhamos o conceito de política, democracia e uma questão dos diálogos. Aqui ele traz um quadro sobre a importância da gente trabalhar o contexto de democracia. Ele traz aqui uma pesquisa, como vocês podem ver. Não vou discorrer sobre ela, para esse vídeo não ficar muito longo, mas aí vocês podem analisar. E aqui a importância do conceito de política, algo relacionado a grupos, o conceito aqui do grego, a importância da organização, direção e administração das nações e estados. Então aqui está um conceito do termo semântico, tá bom? Vamos avançando aqui. Então aqui mais um conceito do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, sociólogo, que ele fala que a política é o processo de tomada de decisões coletivas sobre os mais diversos problemas. Então essa é uma abordagem interessante, até mesmo para a gente fazer algum link com a nossa unidade curricular 4, programa aprendizagem, o projeto aprendizagem, em que basicamente nós incentivamos os alunos a olharem para um problema, e pensar em soluções. Voltando para a política, é uma tomada de decisões coletivas sobre diversos problemas. Então a gente pode começar a pensar nos problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade e o que podemos trabalhar no contexto da política na solução desses problemas. E aí, se a gente quiser expandir as funções de um prefeito, de um presidente, de um vereador, de um deputado federal, um deputado estadual, a gente pode começar a pensar nesses aspectos. Aqui nesse outro slide, ele trabalha vários conceitos de política. Vocês podem pausar esse vídeo e ler o que esses teóricos ao longo dos séculos pensaram. E aí, avançando, uma pergunta para reflexão: em que momentos do seu dia você faz política? Quando pegamos um transporte público, quando vamos ao supermercado e vemos o preço de um produto, quando na nossa rua tem um buraco, onde podemos lutar por esse direito? Eu preciso ter acesso a um hospital, ter acesso a uma escola, onde podemos buscar a garantia desses direitos, tá bom? Podemos avançar também. Aqui, os tipos de governo: autocracia, oligarquia e democracia. Deixo como atividade fazer uma pesquisa sobre essas três formas. A gente vê, no nosso caso, a democracia entendendo em toda a construção histórica como o modelo mais ideal para a nossa realidade hoje, um modelo focado na democracia, um poder ali através do povo, veremos aqui mais para frente, tá bom? Então tem esses três tipos de poderes de governo. Aqui eu deixei uma atividade para vocês escreverem o que significa cada um dos termos. Nós vamos trabalhar aqui também a questão da democracia. Aqui uma atividade de pesquisa também, pesquisar o que é democracia. Aqui eu deixo mais uma atividade também de produção, de criatividade, desenhar um quadrinho simples ali, né, pode ser bem-humorado, exemplificando o que é democracia. É interessante, façam essa atividade. Aqui mais um slide para a gente ver aqui ao longo dos séculos os termos da democracia, tá bom? Aristóteles, Locke, aqui vocês podem fazer a leitura. E aqui avançando, os tipos de democracia: democracia direta e democracia representativa. Para nós é mais comum essa democracia representativa. O poder dos políticos, eles nos representam. Então, o povo vota através do processo ali eleitoral, de votação,
E aí existem os representantes eleitos, essas pessoas que a gente elege, eles nos representam. Então, deixo também essa reflexão. E aqui eu queria colocar para vocês algumas condições para haver democracia. Tem aqui um teórico, tá? Então vamos lá. Essas condições. Primeiro, a liberdade de criar e aderir a organizações. Então, para a gente conhecer um pouquinho dessas condições, essa liberdade de criar, de aderir a organizações, liberdade de expressão, lógico, respeitando aqui os limites legais. Aqui, eleições para cargos públicos, isso também é uma condição. Qualquer pessoa pode se eleger, obedecendo, claro, os critérios colocados aí pela legislação. Direito de votar e de ser votado. Garantia de acesso à informação de diversas fontes. A gente acabou de ter a aprovação da Lei Geral de Proteção dos Dados. Eleições livres e frequentes e idôneos. As eleições, elas têm que acontecer no período estabelecido pela lei. Métodos de manifestação de preferência do eleitor, isso também é respeitado para que haja aí a democracia. E o respeito às minorias, a gente olha para o indígena, a gente olha para a mulher que ainda não conquistou os espaços que muitas vezes o homem conquista, a criança, né, o estatuto da criança e do adolescente, a educação antirracista, as cotas, a gente está falando de minorias, é bacana a gente também ter esse olhar, as pessoas com deficiência, é importante a gente pensar também. Que ações podemos tomar para melhorar a nossa democracia? Então, vamos refletir sobre isso. Quais ações podemos tomar para a gente melhorar aí a nossa democracia? E aqui eu queria trabalhar com vocês algum tema, com base no que vivenciamos na nossa oficina. Queremos trazer aqui alguns conceitos da comunicação não violenta, mas para isso é importante saber conversar sobre política, então aqui um diálogo sobre o respeito, não deixar que isso afaste as pessoas. É importante que a democracia não é só defender ideias, é também saber ouvir, então uma reflexão aqui nesse sentido. A importância da comunicação não violenta, tá? Comunicação não violenta, que é a CNV. Então, pesquisem o que é este conceito, CNV, tem palestras boas no YouTube sobre o tema. Então, por exemplo, aqui, os elementos da CNV. Ouvir com atenção o que a pessoa está falando, sem interromper, isso aqui é um exercício. Indagar, faça perguntas para que você e a pessoa compreendam melhor o que está sendo dito. O que isso significa para você? Por que você acredita que isso é importante? Como você chegou a esta conclusão? E aí, o terceiro elemento, parafraseie a pessoa para que ela confirme que tenha entendido o seu ponto de vista. Deixe clara a posição da pessoa e os sentimentos que a motivam ter tal opinião. E então, você é a favor do porte de armas, pois se sente inseguro em nosso país? Aqui é um exemplo, tá? Então, tem o primeiro elemento, ouvir, indagar e compreender. E o último elemento, argumentar. Torne o seu raciocínio explícito e diga como chegou ao seu ponto de vista. Então, basicamente, aqui nesse quadro, neste slide, existem os 4 elementos que podemos praticar para uma comunicação não violenta. É bacana ler esse slide, refletir sobre cada um desses elementos e procurar praticar isso, tá bom? E aí, uma atividade aqui para vocês, tá? Fazer uma simulação de um debate criativo a partir das dicas da CNV. Escrever esse debate. Lá no slide anterior, tem lá o exemplo do porte de armas. Pode ser qualquer outro exemplo. Escolha um tema e apresente uma defesa para esse tema e uma opinião contrária. E uma segunda atividade, buscar na internet uma notícia, fazer um print dessa notícia, mandar no grupo para a gente comentar. E aqui eu explico como é que deve ser comentado, sem julgamentos, respeitando a opinião do colega. E aí, postou a notícia, coloca a sua opinião sobre aquela notícia e comente a opinião de pelo menos 2 colegas respeitosamente. Vamos avançando. Qual é o perfil de diálogo? Então, aqui nesse slide mostra um pouquinho
o perfil do diálogo, é bacana ler para entender, treinar um pouquinho isso nos debates. O que mais? Aqui algumas dicas, entender o que está em jogo, então aqui é uma dica do diálogo. Segunda dica, escutar de verdade, então aqui é importante, a gente acredita que sabe escutar, mas a escuta ativa não é só ouvir o que o outro fala, eu preciso estar presente ali. Então é bacana também a gente pensar aqui nessa segunda dica, escutar de verdade a outra pessoa. Exercitar o diálogo também com quem pensa parecido, então é legal exercitar esse diálogo respeitando a outra pessoa. Tente conversar com aqueles que pensam como você. Além disso, perceba quais são as generalizações mais populares que vocês fazem, como tratam o outro lado. É bacana, mais uma dica. Reconheça a complexidade do outro. Lembre-se, todos nós generalizamos. Então é bacana entender a complexidade do outro. Conviva, é bacana aí conviver, né? Conviver com as diferenças. Converse com familiares que pensam diferentes, amigos, colegas. Humanize com quem está do outro lado. E entenda que são pessoas com sentimentos como você. É legal isso aqui no diálogo, pessoal. Por exemplo, quem torce para um outro time. A outra pessoa tem argumentos. Então, esse slide aqui é para a gente pensar um pouquinho nessas diferenças, tá? Então aqui, Diálogos Impensáveis é uma atividade do Politize, né, que nasce da confiança na capacidade das pessoas de se reconciliarem por meio de um diálogo democrático, tá bom? Então aqui é uma atividade de diálogo, é como podemos conversar com pessoas, expressar nossa opinião, sem sermos agressivos. Então para vocês responderem esta pergunta, pausa então e respondam. E aqui, esse bate-papo foi feito com os alunos do programa Aprendizagem, e aí a participação também dos professores, do Tiago Inácio aí da Politize. Então, eu estou gravando esse vídeo para resumir aqui como foi esse bate-papo através aqui desta animação, tá bom? Então aqui, recomendo alguns materiais deles para consulta, tem aí os infográficos, né, do Pinterest, tem aqui os materiais de apoio, que é a dica do site, e o Pinterest aí, para vocês acessarem os infográficos, o material aí de apoio, tá bom? E aqui, agradeço a participação, esse vídeo é mais para facilitar aqui a leitura dos slides, e tem aqui as tarefas que devem ser acessadas aí no Teams, para fazer a entrega, aqui um videozinho de como entregar essa tarefa. Muito obrigado. Bons estudos, espero que o material tenha ajudado. Lembrando que esse conteúdo está presente nas nossas 3 UCs, o C1 Mundo do Trabalho, o C2 Desenvolvimento Pessoal e na UC3 Participação Social. Bons estudos.